Dorime, interimo ad appare dorime, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O tema do nosso programa é sobre psicografia. O que é mediunidade psicográfica? Quais são os tipos? O que é necessário para o exercício da psicografia? E para essa temática, aqui junto conosco, a nossa amiga, a nossa convidada, a médium de 4 livros psicografados e também professora Lizarbe Gomes. Lizarbe, que alegria e satisfação de receber o terceiro milênio, seja bem-vinda. Obrigada, Madeira, satisfação estar contigo novamente, aqui com os nossos amigos que acompanham o programa. Um enorme prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Lizarbe, vamos falar sobre psicografia. Sim. Mas para falar sobre psicografia, se faz necessário também nós entendermos a mediunidade. Então eu te pergunto, o que é mediunidade? Bem, Madeira, amigos que nos assistem, o tema mediunidade é um tema muito vasto, muito amplo, que requer estudos permanentes. Então hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto, a psicografia, mas desde já deixando claro que as pessoas que desejarem buscar mais informações sobre esse assunto terão um roteiro precioso no livro dos médiuns, que é a base, Terão também muitas informações importantes nas obras psicografadas pelo Chico Xavier, de André Luiz, por exemplo, Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, só para citar algumas, Porque realmente é um tema muito amplo e muito vasto. Até hoje as pessoas se perguntam realmente o que seria a mediunidade. É algo diferente? É uma aptidão que está fora da nossa compreensão? Não, absolutamente. A mediunidade é a capacidade, a aptidão que nós todos temos, de entrar em contato com os espíritos, perceber a presença deles, receber as suas mensagens e transmitir essas mensagens aos demais. Isso é possível, então, através dessa faculdade que nós temos, que é a mediunidade. E conforme esclarece Kardec no capítulo 14 do livro dos médiuns, ela é uma faculdade inerente ao homem. De tal maneira que poucas são aquelas pessoas que podem dizer que não tem nenhum rudimento dela. Certo. Ela se faz presente em todas as idades, em todas as condições sociais, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, enfim, e ela é muito variada nas suas manifestações. Hoje nós vamos falar de uma das manifestações da mediunidade, que é a psicografia. Então é um assunto realmente que se faz necessário estudar e aprofundar mais, porque nós aprendemos muito com isso. Sem dúvida. Então te pergunto, o que é a mediunidade de psicografia ou mediunidade psicográfica? O que é? Perfeito. Então nós vimos que a mediunidade é essa capacidade de percebermos a presença dos espíritos e transmitirmos os pensamentos e sentimentos, emoções, enfim, que ele está sentindo. Quando isso se faz por intermédio da escrita, nós temos então a chamada psicografia, que é quando os espíritos se comunicam se utilizando da mão do médium para escrever as suas mensagens. Há outras tantas maneiras de manifestações, uma delas é por intermédio da escrita. Lizarbe, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos diz que a psicografia pode ser mecânica, semimecânica, intuitiva e inspirada. Poderia nos explicar melhor para que a gente possa entender? Exatamente. Essa é uma classificação que também está no livro dos médiuns, no capítulo 15. Nós vamos fazer muitas referências a essa obra. Na seguinte maneira, por exemplo, eu no meu caso sou uma médium intuitiva. Tu, vamos supor, és um médium mecânico. O que vai acontecer? Nós vamos receber a mensagem dele de diferentes maneiras. No teu caso, como tu és um médium mecânico, na suposição, o espírito vai atuar diretamente sobre a tua mão, sobre o teu braço, fazendo escrever. Certo. E tu não vais ter consciência do que tu estás escrevendo, só vai ver o que está sendo escrito. Depois, terminou o trabalho, tu vais ler então o que tu recebeste por teu intermédio. No meu caso,
a entidade comunicante vai entrar em contato com a alma, né? Entra em contato com a alma do médium, transmite o seu pensamento e nós reproduzimos então esse pensamento. À medida que a gente escreve, tem consciência, né? Sabe o que o espírito está transmitindo, né? Então, são variações. E o semimecânico é aquele que participa das duas, ou seja, ele até tem um conhecimento parcial do que ele está recebendo, só ele não controla o impulso da mão. Certo. Ele não começa e não termina a hora que ele quer. E já no médium consciente é voluntário. Certo. São diferentes graus da mesma faculdade, claro. Diferentes formas pela qual se manifesta. Aí, curiosidade nossa aqui, te perguntar, já que tu tem 4 livros psicografados e publicados, e qual é a tua mediunidade na psicografia? Qual é a forma? É intuitiva. É intuitiva. Os médiuns mecânicos, eles são mais raros, não é? Certo. Atualmente, se vê muito mais frequência os médiuns que são intuitivos. Né? Isso é uma própria característica também da evolução da psicografia. Qualquer espírito que deseja se comunicar para satisfazer essa necessidade através da psicografia, qualquer espírito pode querer se manifestar através da psicografia? Para isso é necessário que tanto o espírito como o médium estejam preparados para essa tarefa. É necessário haver entre um e outro, né, entre o médium e o espírito, uma afinidade fluídica, que também está lá no livro dos médiuns, capítulo 17. Né? O espírito para se comunicar é necessário existir entre ele e o médium um relacionamento fluídico, uma afinidade que não se estabelece assim tão instantaneamente. Estou apenas repetindo o que está expresso no livro dos médiuns. Ou seja, não basta apenas a vontade do espírito, não basta apenas a vontade do próprio médium, né? Outras coisas também são necessárias. É preciso se ver a utilidade daquela mensagem, é preciso se ver se é uma mensagem que traz a verdade, que sirva ao bem, né? Então, tudo isso envolve esse trabalho. Pelo menos esse é o cuidado que tem os médiuns que querem desenvolver um trabalho sério e responsável, né? O conteúdo, a utilidade, a necessidade daquela mensagem. E também é importante que o próprio comunicante conheça o processo da psicografia, não é? Porque nem todos os espíritos detêm esse conhecimento. Então, há uma preparação tanto da parte do plano físico, como também da parte dos mentores espirituais em relação a se faz necessário, então, um estudo, né, sobre a sua mediunidade, até para saber, né, que tipo de instrumento ele está usando, né? Exato. Qualquer médium, né, seja ele psicógrafo ou seja psicofônico, que recebe mensagens através da fala, deve ter sempre esse cuidado, né? Estudar, conhecer a sua mediunidade, para saber de que maneira ele pode servir melhor, né, aos espíritos e os próprios encarnados aqui. Existe tempo determinado para que o espírito possa se comunicar através da psicografia? Ou seja, o espírito pode se comunicar em seguida ao seu desencarne? Ou como também após 10, 20, 30, 50 anos? Bem, na verdade, não existe um prazo, não é, definido para que isso aconteça. Há espíritos que dão comunicações através da psicografia em pouco tempo, né, meses após o seu desencarne, até menos do que isso. Outros levam muitos anos para dar as suas manifestações. O que vai depender? Depende da maturidade, da condição evolutiva daquele espírito, dos estudos que ele esteja desenvolvendo para poder então aprimorar essa técnica de transmitir as suas mensagens pela psicografia. Também se ele já tem a permissão dos espíritos benfeitores que estão acompanhando toda a sua adaptação no mundo espiritual. Vejamos como exemplo, né, um filme que passou e que foi um sucesso de público nos cinemas e até hoje passa na televisão também, que é o Nosso Lar. Nosso Lar. Toda a preparação que o André Luiz teve que ter, não é, para transmitir a sua obra Nosso Lar, e foi uma obra que passou pela avaliação dos mentores, né, espíritos superiores a ele, que avaliaram, leram e viram a utilidade daquela obra.
e também ele não pôde entrar e visitar o celular no momento que ele quis, né? Teve que ter todo um preparo para isso, e quando ele visitou o celular ele se deparou com coisas que ele se sentiu desagradado no início, e depois então ele pôde aprender com aquela lição, retornar, fazer o bem, e só aí ficar em paz consigo mesmo para poder retornar ao nosso lar. Então é todo um processo assim que envolve muitas coisas, conforme a gente dizia antes, não basta apenas a vontade, o querer do espírito ou o querer do médium, é necessário toda uma preparação. Sem dúvida. E como assim podemos assim atestar, comprovar que a psicografia é realmente do nosso ente querido? Por que eu te faço essa pergunta, Elizabeth? Porque tem vários médiuns que a gente sabe que eles psicografam mensagens de espíritos desencarnados, né? Sim. Algumas pessoas acreditam, outras não, outras duvidam. E como a gente pode assim, comprovar e atestar que realmente aquela mensagem é do nosso ente querido, que ele mandou via mediúnica psicográfica? Muitas vezes, em muitos casos, o espírito consegue transmitir até mesmo a sua caligrafia por intermédio do médium, né? Há médiuns que conseguem reproduzir com fidelidade a escrita do comunicante, até mesmo a assinatura, comprovadamente por pessoas estudiosas, chegaram à conclusão de que até mesmo a assinatura confirma aquela mensagem. Além disso, o que se costuma encontrar? Referências a pessoas, a parentes, a lugares, a fatos, que são do total desconhecimento do médium, que ele não teria como saber. Também lembrando o mesmo filme do Chico Xavier, né? Chico Xavier mostrou, por exemplo, essa realidade daquele casal que perdeu o filho de uma maneira muito dolorosa e que recebeu então aquela mensagem falando de uma brincadeira, de um jogo que só o pai e a mãe conheciam, né? Sabiam que eles... Então são coisas assim, muito pessoais, muito particulares daquele espírito. E convém também salientar que os médiuns psicógrafos que recebem mensagens de familiares, na verdade, é uma tarefa que é uma especificidade dentro da psicografia. Não é? Nem todos os médiuns psicógrafos têm essa tarefa. Certo. Porque aí, claro, o médium já tem que ter esse preparo para poder captar datas, lugares, nomes. Nem todos os médiuns têm essa aptidão. Nem todos têm essa aptidão. Porque muitas vezes os médiuns têm a sua tarefa mais voltada, por exemplo, para trabalhar com obras literárias ou com obras de cunho científico. Isso. E há médiuns que também têm a capacidade de receber tanto obras filosóficas como de caráter científico. A faculdade mediúnica varia muito de pessoa para pessoa, certo, de acordo com a tarefa de cada um. Claro, claro. A do Chico, além dele... ele fazia a psicografia para a literatura, e ele Sim. também tinha essa especificação, né, de requintes de detalhes, né, quando os entes queridos mandavam as mensagens, ele colocava nome, apelido, rua, endereço, até locais até que já nem existia mais. Sim. Né, e tinha que buscar nos arquivos antigos, na prefeitura, para comprovar que realmente ali existia aquela rua, aquele endereço. Era uma mediunidade muito que ele passou a desenvolver também já nas 2 últimas décadas de vida, né? Não foi também desde o início, ou seja, também ele teve que se preparar para essa atividade, né? Que trouxe tanta consolação a tantas pessoas. E pode um espírito manifestar-se através da psicografia em um médium que fala em outra língua? Por exemplo, né, vamos falar nós aqui... Tu, Elizabeth, tu brasileira, fala Sim. português, mas o espírito que vai se comunicar, ele desencarnou, ele era inglês, francês, alemão, italiano, né? Ele vivia lá na Europa, mas ele vai mandar mensagem através de ti, para ti, no caso, né, que é uma médium brasileira, só fala a língua portuguesa, né? Sim. Digamos que só fala a língua portuguesa. Pode? Pode, e já tem acontecido. Né? E inclusive um fato muito estudado por pesquisadores que vieram posteriormente a Kardec, como Charles Richer, o Ernesto Bozano, a Faculdade de Xenoglossia, né? Em que o médium recebe mensagens diferentes da sua língua natal, e inclusive línguas que já nem existem mais, né? Totalmente do seu desconhecimento,
Mas recebe, por exemplo, o Divaldo também já tem recebido mensagens em inglês, em francês, o Chico Xavier também já recebeu mensagem em italiano, que ele não conhecia. É possível, inclusive, a mensagem escrita em língua estrangeira de trás para frente. De trás para frente. A escrita especular, né, que depois coloca um espelho ali. Colocar na frente do espelho. E vem a mensagem corretinha. Né? Então, são fenômenos que comprovam não apenas a mediunidade, ou seja, a imortalidade da alma, a possibilidade de comunicação com os espíritos, mas também comprova a própria reencarnação, porque, na verdade, os espíritos se utilizam de uma língua que não é do conhecimento do médium nessa encarnação, mas que certamente já é do conhecimento dele de outras encarnações anteriores. Certo. Então, essa também é uma chave para a gente compreender. Conforme dissemos no início, a mediunidade é um terreno vasto, né? E ela se manifesta de múltiplas maneiras, deixando muitas pessoas assim inicialmente abismadas até diante de certos fenômenos, como esse, né? De receber mensagens em língua estrangeira, mas serve geralmente para nos despertar para essa realidade da vida maior. Né, para nos mostrar que a vida não é só o presente, não é só o nosso dia a dia, se estende muito além do que nós imaginamos. E qual o valor que devemos dar a determinadas mensagens psicográficas e livros mediúnicos? Que valor nós devemos dar a certas determinadas mensagens e variados livros mediúnicos que estão na praça? Bem, um passo importante para isso, sem dúvida nenhuma, é procurarmos conhecer o ensino que provém dos espíritos, porque a doutrina espírita é o ensinamento dos espíritos, né, em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas, e esses ensinos eles se confirmam, eles se combinam. Por isso que a gente fala de ensino universal. Então, quando uma mensagem ou um livro está em acordo com esses ensinamentos, não há problema algum. Mas quando ele começa a contrário, por exemplo, vamos dizer que um livro defenda a ideia da unicidade da existência, que se vive uma única vida, contrariando o princípio da reencarnação. Vamos só dar um exemplo. Então, trata-se de um posicionamento pessoal do autor, né? Mas não reflete o pensamento da doutrina espírita. Agora, como é que nós vamos fazer essa distinção entre os relatos que realmente combinam com aquilo que a maioria dos espíritos tem nos informado e aqueles relatos que podem ser fantasiosos? A única maneira é o estudo, né? É o conhecimento. Há pessoas, nesse particular, que tendem a rejeitar, por exemplo, obras simplesmente porque são psicografadas, são de natureza mediúnica, achando que vem com desconfiança, não vale a pena porque é relato mediúnico. E outros, às vezes, fazem o contrário, né? Porque é mensagem de espírito, então nós já temos que acreditar prontamente. Exato. Isso mesmo. A credulidade, que também não é uma coisa muito recomendada. Certo. Né? Tem que se buscar o bom senso, o equilíbrio entre uma coisa e outra, nem excessiva incredulidade, com desconfiança, e nem excessiva credulidade, né? Procurar realmente ter por base as obras espíritas para conhecer e aí então poder fazer melhor essa distinção. Perfeito. E o que é necessário para o exercício da mediunidade psicográfica? O que é necessário para esse exercício desta mediunidade? Já que estamos falando em psicografia. Bem, primeiro de tudo, né? O estudo é a base, é o começo de tudo. Procurar realmente estudar o que é a mediunidade. Em sentindo alguma predisposição para a escrita mediúnica, procurar realmente exercer essa faculdade, conhecendo-a principalmente, né? Sabendo como educá-la, como fazê-la útil a si e ao próximo. Né? Kardec também sempre recomenda no livro dos médiuns que devemos ter, até vou repetir aqui, né? Devemos ter a calma, devemos ter a segurança necessária, a pureza de intenção para começarmos o trabalho. E há também que ver se existe na pessoa algum germe dessa faculdade, porque muitas vezes a pessoa até gostaria de ser um psicógrafo, mas ao estudar a sua mediunidade poderá se dar conta que tem outras possibilidades, como por exemplo a psicofonia, como por exemplo a vidência ou a própria inspiração, né? Então devemos ter paciência e deixar que as coisas aconteçam espontaneamente, né? Sem pressa, sem querer forçar, sem querer direcionar para uma coisa ou outra.
E é comum essa mediunidade em criança? É comum essa mediunidade psicográfica também na fase infantil? É possível, mas na fase infantil normalmente a gente tem mais relatos assim, de crianças que veem os espíritos ou que sentem a presença deles, né? São outras formas de manifestação. Acontece também, mas é menos frequente. Certo. E essa manifestação psicográfica, né, ela não tem assim, uma idade determinada, ela poderá se dar lá no início da infância, poderá se dar na juventude ou também na fase adulta. Exatamente, tudo de acordo com a programação, vamos dizer assim, que a pessoa tem, né? Nós já nascemos médiums, né? Nós já nascemos com o nosso organismo, com o nosso sistema nervoso preparado para essa atividade, né? Claro. E também faz parte da programação o momento em que ela vai se apresentar, eclodir, vamos dizer assim. Há pessoas que já apresentam desde crianças, outras podem se manifestar já na idade adulta ou jovem, tudo conforme aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso. E qualquer um pode psicografar? Qualquer pessoa, ela pode? Muitas pessoas têm essa vontade em querer psicografar, em querer escrever. Qualquer um pode? Mas primeiro de tudo o autoconhecimento, né? Assim como em relação à psicografia ou alguma outra mediunidade, é sempre bom a pessoa saber muito bem por que está querendo se dedicar àquilo, qual a utilidade que vê, qual o espaço que poderá dedicar na sua vida àquele estudo, porque uma vez começado tem que se dedicar, tem que estudar, né? Tem que ter uma certa regularidade. Nunca apenas por curiosidade, eu vou me dedicar só para realmente ver se os espíritos existem. Se eu vejo que está satisfeita a minha curiosidade, eu paro, né? Não, aí já não é uma coisa produtiva, não é algo que vá servir a pessoa nem ao próximo. Certo. A nossa mediunidade, ela serve para ser um instrumento de progresso na nossa vida e na vida das pessoas, uma bênção, né? Então, por isso nós temos que saber utilizá-la, conhecê-la e saber utilizá-la. Certo, Lisabe, eu vou reservar esse momento para que tu possa nos falar, né, do teu trabalho na psicografia de livros, ao qual tu tem 4 livros psicografados e livros que foram publicados. Vamos falar um pouco desse teu trabalho na psicografia, como é que iniciou, como é que ele se desenvolve e até chegar à publicação. Sim, eu agradeço muito o espaço que nos é concedido, porque as pessoas dizem assim, mas a gente ouve falar que tu tem os 4 livros psicografados, como é que começou isso, né? E realmente começa de uma maneira muito, muito bonita, muito tranquila, quando nós começamos a frequentar a nossa querida casa Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, que por sinal está completando 85 anos de atividade, agora no mês de outubro, né? Nossos parabéns. Obrigada. E, então, ali nós encontramos todas as orientações necessárias para irmos educando essa faculdade mediúnica, que já deu frutos, né? Deu várias mensagens de espíritos diversos nas reuniões do Paz, Luz e Caridade. 2 peças psicografadas, também ensinadas e apresentadas pelos trabalhadores da nossa casa. E também poesias temos recebido. Mas os livros, os romances, começaram com o espírito amigo Rosália, né? Rosália Machado, que nos ditou a obra Viver o Eterno Desafio. Excelente obra. Me apaixonei por essa obra. O primeiro livro, né, da Rosália. E depois, então, de um intervalo, onde nós nos preparamos mais um pouco, apresentou-se o Espírito Fernando, né, que também disse que trabalharia por intermédio dos romances espíritas. E o primeiro livro publicado do Fernando foi O Monge Guerreiro, né, que também foi um livro que tem tido uma aceitação muito boa. As pessoas vêm dizer que gostaram muito do livro, que aprenderam muito com ele. Seguindo o trabalho ainda do mesmo espírito, o Fernando, ele publicou em seguida O Veredas da Paz, né? E o mais recente trabalho dele foi o recém-nascido do ano passado, né, foi lançado, Uma Chance para o Amor. E todos esses livros, eles revertem em benefício da nossa casa, né? Toda vez que alguém adquire um dos livros, sempre estará colaborando com as obras assistenciais do Paz, Luz e Caridade, onde se tem doação de ranchos, onde se tem evangelização, doação de roupas às gestantes carentes, né, e outras tantas atividades. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muitos anos lá na comunidade,
Então, o nosso centro é conhecido lá no Simões Lopes por todo esse trabalho, né, que desenvolve lá na região. E, então, os recursos desses livros servem também para auxiliar os trabalhos do centro. Ou seja, os recursos não vão um centavo para o teu bolso. Não. Nada. Não. É tudo em benefício da Casa Espírita. Da Casa Espírita. Que desenvolve esses trabalhos. Exatamente. E de outros centros espíritas que também têm nos auxiliado na divulgação. Porque, acima de tudo, a gente trabalha na divulgação da doutrina espírita. Muito embora muitas pessoas não espíritas, que também têm lido essas obras, têm se familiarizado com elas, têm extraído delas algo de bom para suas vidas, o que é algo assim, extremamente gratificante para nós, né? Porque a gente vê que a obra tem o seu momento de chegar na mão daquele leitor. Claro. Né? E não é a gente que diz quem é que vai ler e vai gostar. Isso tudo faz parte de um trabalho maior. Também o espírito Fernando, como uma vez até percebeste a presença dele, né, nos programas. Foi. Ele dizendo para ti, olha, não sou eu, é a obra. Lembra? Foi, várias vezes. Né? Justamente porque ele também representa toda uma equipe que trabalha junto e que quer que esse avanço se dê, né? Esse avanço de ideias, trazendo uma renovação, trazendo uma nova maneira de ver a vida, sem impor conceito de maneira alguma, mas dando às pessoas a oportunidade de ler, conhecer, refletir, tirar suas conclusões, claro, certo. Aprender um pouco, né? É isso que ele se propõe. Então, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido, ainda não está concluído, está em andamento. Futuramente, quem sabe, a gente vem aqui falar de outros livros. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente realmente só tem a agradecer por as pessoas estarem realmente se servindo dos livros e aí, enfim, aprendendo junto conosco. Para esse trabalho ao qual tu desenvolve, que dá a psicografia na publicação de livros, requer uma certa disciplina. Ah, sem dúvida. Né? Requer o estudo, porque no caso da mediunidade intuitiva, quanto mais o médium estuda, mais elementos ele tem para fornecer e para facilitar o trabalho do espírito. Requer o horário determinado, o dia determinado, né? Toda uma organização realmente, porque quando ele vem, ele não vem sozinho, ele vem com outros amigos espirituais que também participam de diferentes formas daquele trabalho naquele momento. Claro. Cada um com a sua função definida. Hoje em dia, Madeira, a psicografia já é uma faculdade que se consegue comprovar, inclusive através da ciência, né? Porque já foram feitas experiências com médiums, nas quais se pôde ver que durante o transe da psicografia, a área do cérebro que é ativada não é a área da criatividade, não é a área da memória. Ou seja, isso comprova que aquele texto não está sendo produzido pelo médium, né? Está sendo obra de uma outra pessoa, de uma inteligência externa. A ciência já está comprovando. Hoje em dia, com os avanços na neurociência, se pode fazer esses exames, já foi feito, inclusive cientistas brasileiros e americanos fizeram essa pesquisa, né? Reuniram um grupo de 10 pessoas, 6 mulheres e 4 homens, e fizeram diferentes experiências com eles, inclusive vendo os textos que eles produziam sem estar no transe mediúnico e os textos que eles produziam durante a psicografia. E deu para ver que a qualidade dos textos era totalmente diferente. Aqueles produzidos na psicografia eram muito mais elaborados, muito mais complexos, né, com muito mais informações do que aqueles que os médiuns produziram. Então é a ciência comprovando algo que já está entre a humanidade desde os seus primórdios. Né? Lizardo, queríamos te agradecer profundamente a tua presença aqui no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos que são tão importantes a respeito sobre a mediunidade psicográfica. Tirasse muitas dúvidas. Ah, que bom, fico feliz. As nossas também. Nossa, muito obrigado. Vamos juntos. Isso mesmo. Nossa, muito obrado. Eu que agradeço, amigo. O Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso. Que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.